se eu tivesse que falar assim, entre um profissional, eu vou ter que desenvolver hard skills ou soft skills, primeiro vai ser hard skill. É uma crítica ao mercado como um todo, porque não só o pequeno e o médio empresário, mas as grandes companhias, não se tem um desenho da experiência, ou por mais que contrata alguém que saiba fazer, ainda assim não aceita a sugestão. Fala galera, sejam bem-vindos ao Como Você Marca, o podcast que fala sobre como marcas e pessoas criam experiências em seus negócios. Eu sou Rodrigo Vitor, fundador e CEO da Fito, a agência de eventos das melhores empresas do Brasil. E no episódio de hoje vamos falar sobre como a excelência pode ser uma estratégia de crescimento e como design, liderança e visão global ajudam a construir marcas fortes e negócios recorrentes. Comigo hoje uma profissional com mais de 20 anos de experiência no setor automotivo, empresária e founder da empresa Lidera Mentoria, com vivência de mais de 10 anos na Alemanha, que hoje traz essa expertise e visão global para mentores e empresários a crescerem seus negócios, usando a excelência como estratégia para gerar recorrência. Cibele Von Dentes, seja muito bem-vinda ao Como Você Marca. Muito obrigada, Rodrigo, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar toda essa expertise com vocês e com a audiência também, com certeza. Vamos esse bate-papo. Vamos lá. E veio de longe. Vim de longe. Muito longe, tá aqui com a gente. Estou muito curioso. E primeiro queria falar sobre as mentorias, né? Que você tem uma carreira maravilhosa, global e está nesse processo, né? Nesse movimento todo. E eu queria saber a sua visão sobre o seguinte. Então eu já faço esse processo, né? Você é mentora. Sim. E também é mentorada. Também, com certeza. A gente está muitas vezes procurando respostas. O verdadeiro papel desse mentor é fazer as perguntas certas e não necessariamente entregar as soluções? Olha, Rodrigo, essa é uma excelente pergunta, porque muitas vezes, quando a mentoria, na verdade, o processo de mentoria, ela sempre existiu, mas agora que está um pouco mais presente no mercado, né? As pessoas estão se falando mais, você tem diferentes modelos de mentoria. Então, eu acho que vai muito, primeiramente, de qual é a maturidade da pessoa que busca uma mentoria. Porque dependendo da maturidade que você tem com relação ao que você busca como negócio, o que você busca como desenvolvimento, você vai conseguir sentir qual a mentoria que melhor vai te ajudar. Porque nem sempre, quando você tem um programa de mentoria, você consegue, né, realmente desenvolver aquele mentorado fazendo perguntas para que essa pessoa de fato se desenvolva, porque tem uma linha muito tênue entre, principalmente as mentorias que são mais subjetivas de mentalidade, tem uma linha muito tênue entre terapia, virar um processo de terapia e fazer um processo de mudança de mentalidade real, com ferramentas, com uma rotina específica. Então, na minha visão, primeiro, o profissional que tem vontade de mudar, de crescer, de evoluir, precisa parar um determinado momento e olhar e falar assim, beleza, o que eu estou buscando de fato? Porque o mentor, ele não consegue te dar todas as respostas se você não está preparado para você passar por aquele caminho. Perfeito. Então, por conta disso, eu incentivo toda a audiência, todo mundo tem vontade de evoluir, tem vontade de crescer, eu espero que todos tenham, e aproveitar o momento também que agora existem diferentes modelos, porque antigamente você fazia uma mentoria, muitas vezes era assim, eu que vim da automotiva, você está dentro da empresa, você olhava um determinado profissional que você admirava, que às vezes tem vontade de chegar naquele lugar, e você conversava com aquela pessoa e falou assim, olha, você pode me ajudar? Me ajuda com os insights, você não quer me mentorar? E às vezes naquela época a gente nem falava muito mentoria. Sim. Falava muito como guia, né, como você realmente me ajudar e tal. Essa parte do mentor vem muito dos Estados Unidos, isso a gente escutava mais lá. Mas hoje tá tão mais fácil. Hoje você consegue ter acesso a grandes profissionais, diferentes modelos, tudo isso, só que você precisa ter muita maturidade para você conseguir escolher. Porque senão você de fato entra, você quer uma receita de bolo pronta, que vai ser o sucesso máximo, e é difícil que isso não vai acontecer. É verdade. E olhando para esse ponto da maturidade, porque a gente como mentor tem que ter muita responsabilidade
ao aceitar alguém, né? Porque não é um Muito. processo só vendo a qualquer custo. Exato. Então, na hora que eu olho para maturidade, como que você faz as perguntas certas para Sim. descobrir o nível de maturidade daquela pessoa? Primeiro, no caso, eu faço o seguinte: vai muito do objetivo daquele mentorado. Porque a gente tem, por exemplo, no caso, eu tenho uma mentoria. Dentro dessa mentoria, eu coloco o caminho do ponto A ao ponto B. Uhum. Esse mentorado chegou até mim, eu faço um processo de diagnóstico mesmo. Me conta um pouco do qual é o seu momento de vida, o que que você de fato está buscando. Então você começa a fazer perguntas um pouco para saber o passado dessa pessoa, para entender um pouco quais são os padrões de comportamento que essa pessoa tem, para poder também entender qual é o objetivo, se ela vai cumprir com o processo que precisa ser feito. Vamos combinar. Todo mundo sabe que você precisa ir para academia, para você comer bem, a gente sabe disso, para você poder ter os six packs, a gente sabe. Sim. Você vai ter técnicas melhores? Claro que sim, né? Mas a gente sabe que tem que ser feito. E o mentorado, muitas vezes, ele também sabe que precisa ser feito. E às vezes é um momento de validação daquilo que ele está precisando fazer, que aí vai vir do mentor poder falar. Uhum. Mas essas perguntas certas varia muito de mentorado para mentorado. E aí vai muito do seu refino muito como mentor, para você conseguir avaliar essas perguntas, esses padrões. Você está comprometido até que ponto? O quanto você está querendo abrir mão ou não? Eu acho que são essas perguntas que te ajudam a você também trazer consciência para o mentorado sobre o processo e, claro, com o ganho. Também a gente não vai ficar massacrando o coitado do monitorado que está ali na frente. Mas trazer consciência que o processo ele é um pouquinho longo. Dependendo ainda da transformação que você vai causar com a sua mentoria, o processo ele exige um trabalho. Não é tão simples assim. Então, trazer essa consciência com essas perguntas ajuda também o mentorado a entender justamente esse caminho e o quanto vai custar. E outro ponto é, nunca, e aí como sugestão anota essa, sempre faça um processo de onboarding com o seu mentorado. Existem muitas pessoas que acreditam que onboarding é simplesmente fazer. Olha, o seu acesso à plataforma é esse. Se você tiver dúvida que você pode falar com essa pessoa, escreve para este e-mail. Não. Onboarding é o ponto onde você alinha expectativa. Uhum. Você vende de novo para o seu mentorado no sentido de promessa daquilo que ele vai alcançar. Então, o onboarding, ele é um passo fundamental para uma mentoria para ter um pouco mais de tração, mais de sucesso. Sim, sem dúvidas. Como em qualquer prestação de serviço, mas muita gente esquece disso. Muito, é E aquele verdade. onboarding, mesmo que é um produto talvez barato, uma Sim. mentoria que é coletiva, ou não é aquele one-on-one que você está prometendo muita entrega, ainda assim esse onboarding ele vale, pode ser até Muito. reduzido, mas ainda vale. E eu vou, assim, em grupo, mais ainda. Mais ainda. Em grupo, mais ainda, porque quando você pensa, se eu tô aqui junto com você fazendo uma mentoria individual, eu consigo alinhar a expectativa, ou pelo menos te orientar no processo, até durante as sessões. Dá para corrigir a rota. Dá para você corrigir a rota. Quando eu tenho uma mentoria em grupo, não são todos, e aí já vai mais uma dica, com muito cuidado para vocês mentores que estão fazendo a sua primeira mentoria em grupo, muito cuidado qual é o nível de mentorados que você vai colocar nesse grupo. Às vezes o mentor ele tem uma ânsia, e eu entendo isso, tá tudo bem, mas é muito importante você ter consciência de quem você está trazendo para o grupo, qual é o nível dessas pessoas no sentido de objetivo, no sentido de dificuldade. Então, é nesse ponto que o onboarding se faz ainda mais necessário para você conseguir diagnosticar, essa pessoa vai servir para essa turma? Ou será que vai desestimular totalmente quem está em um outro nível? Ou não vai conseguir acompanhar? Porque os extremos é muito ruim. Sim. Então, numa mentoria em grupo, mais ainda. Sim, sim, total. E ainda na linha de mentoria, para a gente explorar bastante o assunto. Vamos lá. A gente tem mentorias que muitas vezes ali para talvez fazer um carinho na pessoa, né? Sim. É para gerar um Com conforto, certeza. não tem tanta cobrança. Não sei se é o caminho certo, mas o que diferencia essas mentorias mais light, vamos dizer assim, do que uma que vai te questionar e vai te gerar um crescimento de fato?
Eu penso que as duas elas são fundamentais, mas depende do momento de vida daquela pessoa. E aí eu vou pegar um pouquinho o gancho da maturidade lá atrás. Porque assim, todos nós temos histórias, sempre. Tem momentos da nossa vida que a gente tá um pouco, principalmente quando você tem uma carreira muito estabelecida, estável, é sempre tudo, assim, existe um crescimento de carreira, mas é um modelo mais pré-definido. Então, por exemplo, corporativo, da onde eu vim, ele é muito mais definido. Você sabe para onde você vai, para onde não vai, você sabe. Exato. Tal. Quando você tá nesse tipo de modelo, quando essa pessoa sai desse modelo e ela entra para o mundo empresarial, vai abrir uma empresa e tal, existe uma mudança de chavinha ali de mentalidade que às vezes essa pessoa ela precisa estar numa mentoria mais light para ela conseguir suportar o processo. Porque é mais light, ela precisa de validação, ela não sabe se está fazendo certo ou não. Às vezes é muito mais o grupo para ela não se sentir sozinha diante de uma mudança como essa. Fala assim, gente, agora, e agora? Será que eu tô indo no caminho certo? Será que é loucura? E se você não tem suporte em casa, ou familiar, ou de amigos... Geralmente não tem. Exato, se você é a ovelha negra, né, do grupinho, mais ainda. Então eu acho válido, Legal. mas não pode ser muleta. Você não pode ficar usando essa mentoria para sempre você ficar validando ou tendo confete de fato, não, você está indo no caminho certo, tal. Não, começa a criar uma casquinha também. Ó, passei por esse processo, estou começando a ter confiança, estou começando a ter a minha segurança, e aí começa a galgar alguma coisa que te desafia. Então é por isso que eu acho as duas são válidas, mas, de novo, começa a ter maturidade também profissional no sentido de empresário. Interessante. Interessante. É um processo de autoconhecimento. Sim. E, de novo, né, o nosso papel como mentores é ajudar essa pessoa a escolher o lugar certo, né? Porque muitas vezes a gente tem que falar não. Tem. Assim, não, ó, a minha mentoria, o meu processo, o meu formato não é para você. Exato. Daqui de 1 ano, 2 anos talvez seja. Isso. E você tocou um ponto bom, Rodrigo, porque assim, muitos mentores, às vezes está começando a sua carreira como mentoria, né, como mentora, a sua primeira mentoria e tal, em algum momento você vai passar por essa situação. E faz parte do aprendizado também como mentor, porque nós, mentores e nós, empresários, usamos diferentes chapeuzinhos, né? Então, assim, agora eu sou como empresária. Então, a minha visão de negócio, qual que é a minha solução com a minha mentoria, onde eu quero chegar, qual é o próximo produto, dentro dessa solução, então, empresária. Quando eu coloco o chapeuzinho de mentora, a minha mentalidade, o meu objetivo, ele muda um pouco. Não 100%, mas ele muda. Quando você monta a sua primeira mentoria, que você vai começar a colocar pessoas diferentes, você não sabe se aquele realmente é o seu mentorado ideal ou não, você também está testando, tá tudo bem. Sim. Mas não tenha medo de demitir uma pessoa, ou, assim, ou demitir, que a pessoa já começou com você e não está te ajudando, às vezes está contaminando o grupo, às vezes está falando mal pelas costas, que às vezes acontece. Então, não tenha medo de também tomar uma postura. Porque às vezes o mentor ele não se posiciona por medo de uma retaliação na internet. Às vezes ele fala assim, não, vai falar, vai acabar com a minha imagem. É pior você deixar um mentorado. Às vezes ele vai continuar ali prejudicando todo o grupo e você perde o grupo, te desestabiliza emocionalmente, você deixa de acreditar se aquele modelo realmente funciona ou não. O estrago ele é muito maior do que se você tem uma pessoa que, sei lá, foi reclamar na internet, ou pode acontecer, a pessoa tá no seu direito. Ou seja, de você ter que lidar com essa situação difícil de você defender a sua imagem. Então, não tenha medo de demitir, porque o custo de você ficar com uma pessoa ruim na sua equipe, ela é muito pior do que você ter que lidar com algum tipo de retorno, né? É um paralelo muito próximo com seus colaboradores. Totalmente. Então, eu não tinha pensado nessa questão, porque a gente está olhando para o mentorado como um cliente, mas muitos confundem como algo, não é nem íntimo, né? Porque assim, você tem um processo ali de ensino e de acompanhamento, é um aluno, então assim, a relação às vezes se confunde. Sim, Interessante. confunde. E eu acho que quanto mais claro você vai tendo dentro do seu processo de mentoria, mais fácil fica de você identificar esse processo. Porque assim, a mentoria, algumas pessoas entendem que eu vou trazer a minha expertise, ou seja, estou num degrau aqui e eu quero ajudar o meu mentorado que está aqui embaixo. Maravilha, tá tudo certo.
Na verdade, a finalidade da mentoria também é essa. Só que existem algumas mentorias que elas não têm processos. O mentor, ele não sabe, de fato, como ele faz para pegar uma pessoa do ponto A para chegar ao ponto B. Às vezes é uma descoberta, às vezes ele vai sentindo o que é que aquele mentorado está sentindo falta, às vezes precisa de mais de organização, às vezes precisa mais de postura, você vai corrigindo, mas a sua mentoria, ela tem que ter uma metodologia. Aí facilita muito para você como mentor conseguir separar até que ponto é íntimo no sentido de amizade, no sentido de vamos lá, ó, você tá pecando nisso aqui, você tem essa intimidade para cobrar de alguma maneira um pouco mais dura ou às vezes um pouco mais soft. Quando você tem um processo fica mais fácil, porque tanto o mentorado enxerga aonde tá indo, onde que tá pisando, caminhando, e você como mentor consegue identificar melhor se esse comportamento, tô trazendo será muito para amizade porque você não sabe como lidar com a situação? Então é muito disso. Muito bom. E a metodologia? Como é que cria, né? O que eu faço agora? Qual é o método que você gosta? Como você auxilia as pessoas a construírem uma metodologia adequada para fazer esse processo, né? Do ponto A para o ponto B, mas tem Eu gosto, ali no tem. caminho. Eu costumo dizer que é o seguinte, não existe um modelo único e definido. Tá. Você precisa muito e principalmente cria uma mentoria do qual você já tenha trilhado o caminho. Vai ser tão mais fácil, gente. Não crie uma mentoria de um assunto que você gosta só. Sim. Faça algo que de fato você vivenciou. Porque senão fica, em determinados momentos, você vai se sentir descoberto para você poder orientar. Porque existem mentorados que eles nos desafiam. E você tem que se virar também como mentor, evoluir como mentor, didática, comunicação. Às vezes a gente não tem muita noção de que quando você tem diferentes pessoas ali num grupo, perguntas diferentes, necessidades diferentes, e você como mentor e profissional, você também precisa evoluir. Então monte uma mentoria que você já tenha passado pelo processo para facilitar a sua vida durante o processo de mentoria. Primeiro ponto. E o segundo é assim, todas as vezes que eu tenho uma pessoa na minha frente, que a gente vai fazer uma consultoria, para poder desenvolver muita excelência, para você conseguir desenvolver a recorrência de uma mentoria, por exemplo, eu sempre faço passos para trás. Eu falo assim, vem cá, o que você já está fazendo hoje? Porque a metodologia, Rodrigo, nada mais é do que a receita de bolo que eu, mentora, fiz para eu conseguir chegar nesse objetivo, do ponto B. O caminho que eu fiz, quando eu olho de fora, tem alguma coisa que eu posso otimizar? Porque às vezes, eu demorei muito, rodei. Se eu tivesse tido esse conhecimento aqui, tinha me ajudado. Então, o que eu costumo fazer é o seguinte, o que é que você está se propondo a ensinar? Primeiro ponto. Não tenta ensinar tudo de uma vez só. Qual é que é o seu pilar principal? Dentro desse pilar principal, claro, vão ter nuances que você vai abordar. Então, dentro desse pilar principal, que é o seu core, que é aquilo que você quer ensinar, é aquilo que você quer falar, dentro desse... Se eu tivesse que ensinar uma criança, eu gosto muito dessa metodologia do Freeman, se não me engano, que assim, se eu tiver que ensinar algo muito complexo para uma criança de 7 anos, como é que eu faço? Eu uso essa base. Legal. Então assim, metodologia de 5, 10, 15 passos, tá tudo certo. Se eu tiver que ensinar para uma pessoa 1, 2 e 3 o que ela tem que fazer, como eu faço? Com base nisso, aí você vai criando acrônimo, fala nomes, etc. Mas é tão fácil da gente conseguir complicar as coisas, eu fico sempre tentando trazer, vamos pra facilidade, gente. Pelo amor de Deus. Então eu sempre faço assim, me apresenta o seu método, aí a pessoa fala. Aí eu falo assim, imagina que eu sou uma pessoa que beleza, eu tenho um pouquinho do conhecimento, que às vezes você tem mentorados que já sabem do que você está falando, mas o mais simples possível, porque a gente consegue seguir o mais simples, o mais difícil com muitos passinhos, com muitas ferramentas, isso às vezes prejudica, por mais que a intenção seja boa, no sentido de dar opções, quanto mais opções, mais difícil fica de você conseguir seguir, de você conseguir escolher. Então, nas minhas orientações, eu sempre faço assim, a sua metodologia, do mais simples, se eu tiver que tirar tudo aqui dos enfeites, o que é que sobra? Qual que é o core?
cerne do negócio. Se eu tiver que colocar em 3 passos principais, e aí depois a gente se aprofunda, em 5 passos, acabou. É isso que eu sempre oriento, para poder facilitar a nossa compreensão, facilitar a nossa decisão, e também para você conseguir se desenvolver. Excelente, excelente. E curiosidade aqui do processo, né? Então, assim, tem minha mentoria, já estou fazendo esse trabalho, seja ela individual ou coletiva, e tem uma super dor que você resolve também, que é a gestão desses mentorados. Então, Isso é. como que funciona o seu trabalho, o seu sistema, o que que você tem de feature lá dentro? Eu vou falar novidade para você, ótima. Eu conheço, mas não tudo que você tem, Sim, e isso é muito interessante, porque a gente se perde nesse processo, né, sim, de material, de acompanhamento, de reunião, enfim, tudo que o sistema atende. Eu fundei uma plataforma, Rodrigo, que chama Lidera Mentoria. O fato de ter fundado essa plataforma foi literalmente para atender uma necessidade minha. Porque assim, vindo do mundo corporativo, dentro de uma estrutura como Ford, Mercedes, etc., você já tem processos muito definidos ali. Plataformas muito definidas, olha, o item está aqui, foi para tal time, você já recebe uma notificação, tá tudo certo. Quando você vira empresário, nem sempre você tem essa mentalidade de organização. Às vezes você só vai resolvendo os problemas. Você pega uma ferramenta aqui que te ajuda numa coisa, um Excel da vida aqui para te ajudar com outra, e tá tudo bem, porque muitas vezes esses mentores eles não vieram no mundo corporativo, então não tem uma base de referência. Sim. Mas quando eu me tornei empresária e quando eu me tornei realmente mentora, eu falei assim, gente, eu faço o quê com todos esses documentos separados? Porque eu vim muito Drive, porque eu vim muito condicionada. Eu falei assim, cara, eu não posso ficar simplesmente colocando uma coisa aqui, depois a outra tá ali, eu organizo como. O meu trabalho me exigia que eu fosse muito organizada, justamente pelas próprias atividades do trabalho. Quando eu me vi como mentora, eu quis tentar manter o mesmo grau de excelência, no sentido de prestar um serviço de excelência e ter excelência também na forma de executar, também porque é mais fácil. E eu falei, e comecei a olhar, falei assim, tudo espalhado, aí o mentorado não sabe qual é o link, aí ele me pergunta qual que é o drive, qual que é a pasta, e aquilo começou a me dar um negócio, Rodrigo, eu falei assim, meu Deus, e agora? Deixa eu arrumar isso daí. Deixa eu arrumar isso. E aí eu criei a plataforma Lidera Mentoria, que dentro dessa plataforma você como mentor consegue gerenciar as sessões que você tem de forma individual ou em grupo. Você consegue compartilhar um material que seja ele texto, um vídeo, qualquer tipo de material para o grupo ou de forma individual. Você tem um acompanhamento individual. Então, mesmo que você tenha uma mentoria em grupo, o seu mentorado ele vai ter um acompanhamento dele individual. Que aí você vai ter as atividades, você vai ter ali coisas, ações que essa pessoa precisa desenvolver. Então, para mim, é muito rico porque tá tudo em um lugar só. E para os mentores que muitas vezes não têm equipe ainda, tem a parte de finanças, quanto você recebeu, de mentorado você não recebeu. Se você mandou uma proposta comercial para alguém e às vezes você até esqueceu, porque tem esse outro ponto que muita gente também não fala, que quando você se torna mentor e empresário, você carrega junto uma série de atividades que você sozinho precisa administrar. Seja a parte de finanças, a parte comercial, a parte de execução da mentoria, a parte de produção, de fato, daquilo que você está realmente se propondo a ensinar. Então é muita coisa. E se você tem um drive, se você tem um link do Excel que você faz a sua planilha financeira ali, assim, aqueles ainda que fazem, né? Vamos aqui, em off aqui, né? Porque tem muitos mentores que não têm. Sim. Então, essa organização, essa plataforma te ajuda você conseguir administrar, gerir com mais excelência e simplicidade. É simples. Eu sou #simples, entende? Entendo. Eu gosto dessa... Sem ser simplista. Exatamente, para poder realmente desenvolver. Então, dentro dessa plataforma você consegue ter esse acompanhamento e o melhor de todos, Rodrigo, que também muita gente não faz, muitos mentores não fazem. Como que você avalia o progresso do seu mentorado? Isso é uma boa pergunta. Entende?
às vezes, dentro do nosso método, é fácil quando você tem uma mentoria onde você lida com números. Por exemplo, eu tenho uma mentoria onde eu estou ajudando o meu mentorado a faturar mais, crescer a empresa. Então, Tem um indicador ali. exato. Então, assim, olha, mentorado X, vamos fazer um acordo? Então, quando você bater 50 mil de faturamento, por exemplo, você passou o primeiro step aqui. Passou de faixa branca para faixa amarela. Plaquinha. Algo assim. Sim. Mas isso é uma métrica. Isso, querendo ou não, é um indicador que você pode usar para quê? Para você chegar também num processo, tá chegando ali no final da mentoria, ou durante a mentoria, você também está mostrando para o seu mentorado o quanto ele cresceu. Porque pensa, todo mundo que está vivenciando a transformação, muitas vezes não consegue identificar o quanto cresceu. Sim. O motivo desses indicadores é uma recordação com relação ao seu crescimento. Só que quando você tem uma mentoria que ela é mais subjetiva, a gente faz o quê? Você vai se tornar mais corajoso, você vai se tornar mais comunicador. Como que a gente faz? Você tem que estabelecer algumas referências. Então, dentro da plataforma, você como mentor, você estabelece quais são os marcos de evolução de cada mentorado. Bem interessante. Então, você fala assim, eu tenho uma mentoria onde é sobre faturamento, assim, vou pegar faturamento. Sim. Então, você vai colocar, passo 1, atingiu o primeiro degrau de evolução vai ser 50 mil de faturamento. Uhum. O meu segundo step de evolução vai ser, chegou em 100. O terceiro é que chegou em 200. E aí tem um troféuzinho lá para você e tal. Então, o seu mentorado, ele também está acompanhando. Legal. Então, ele sabe se ele chegou ou não. Eu, particularmente, quando tenho uma mentoria em grupo, eu sei que existem pessoas que gostam muito da competição. Tem pessoas que são mais competitivas e outras que são menos. Então, é bom você também avaliar como é o seu grupo. Porque nem sempre você vai ter, quando você coloca desafio, competição, vamos ver quem é o melhor dos 10 aqui e tal. De fato, você está estimulando o crescimento do seu mentorado para que ele tenha um resultado eficiente. Porque às vezes ele está ali matando o cachorro a grito ali para tentar bater a meta, porque é uma pessoa mais competitiva, mas ele está realmente aplicando de uma maneira de excelência ou não? Ou ele só está querendo bater meta? Então, reflita, vê direito quem está participando da sua mentoria, tem um perfil. E para aquelas pessoas que não gostam de participar dessas competições, você faz o quê? Você tem que encontrar o meio termo. Então, você consegue estabelecer esses indicadores para poder te ajudar, você também chegar e mostrar para o seu mentorado de tempos em tempos, não vai fazer isso só no último dia antes da pessoa renovar, pelo amor de Deus. E já perdeu a oportunidade. Já acabou, exato. Então, esses indicadores te ajudam e essa plataforma facilita a gente a fazer isso. Bem legal. E dá para rodar NPS, alguma coisa lá dentro? Dá. Dá, porque poucos fazem. E o medo de você receber um não tô gostando? Se resolve. Exato, mas aí tem que ter coragem. Tem alguns mentores que têm muito medo de fazer NPS justamente por isso, porque por 2 motivos. Às vezes o mentor ele também não quer ser confrontado. Às vezes você fala assim, cara, e se a pessoa falar que eu não tá gostando, eu faço o quê? Esse mentor tá precisando de uma mentoria. Exato. Hashtag me contrata. Já precisa de ajuda. Fica a dica. Mas muitos mentores, quando ele não faz esse tipo de pergunta, às vezes ele não quer ser confrontado, porque às vezes é inseguro ou insegura, tem medo de escutar algum tipo de coisa, ou também ele não sabe o que fazer com a resposta. Tá. Então assim, cara, a pessoa não tá gostando, mas eu tô sozinho, eu não tenho Atuar equipe. nisso, Eu vou correr pra quem? Eu vou resolver isso como? Então é melhor não perguntar. E é uma perda de oportunidade absurda, porque é muito rico, mas também não me vai fazer um NPS com 50 mil perguntas. Equilíbrio, que Exato. também esse é outro ponto. Nem todo mundo gosta de ficar respondendo forms. Então, como é que você faz então o NPS, Sibeli? Perguntando. E aí, me conta, o que você está gostando da mentoria, não tá? O que está tendo mais dificuldade para você aqui que não tá? Escuta a pessoa sem justificar logo de cara. Porque também é fácil, né? Não, mas você também não participou da aula? Não, quando eu mandei o link, você também... Exato, você também não tá fazendo o que eu tô falando. Então, assim... É hora de escutar. É hora de escutar.
Mas você também consegue rodar um NPS. E tem uma coisa que eu coloquei na plataforma para poder falar sobre esse tema, que é a parte de parcerias. É o único lugar onde você consegue compartilhar com outros usuários da plataforma. Por exemplo, eu trabalho com excelência, com recorrência de mentorias, com a parte de empresas também. Se eu posso me colocar à disposição a fazer uma live colaborativa com outra pessoa que o assunto seja relacionado. Ah, que legal. Então é tipo um marketplace. Aí tem lá o telefone, você entra em contato, obviamente, com aquele outro usuário e vocês tentam Um ajuda o outro. se ajudar. Porque também é muito rico e não tira o seu brilho antes que você pense que, se eu chamar uma pessoa e essa pessoa for melhor do que eu. É um masterclass, é uma aula. Exato. Isso agrega muito para a mentoria, né? Então é importante você também ter esse tipo de mentalidade, porque aí entra com a parte de negócios. É bom fazer parcerias, então lá é para poder facilitar isso também. Concordo. Muito bom. Uma aula. Nem é sobre ferramenta. Não, sobre não é. mentoria, o processo de fazer isso. Uhum. E aí, também um ganchinho nessa questão do profissional do mentor, o profissional, o líder. Sim. Que não gosta do feedback, não pergunta, não quer saber. Ao longo dessa sua carreira enorme, né, no mercado automotivo e no exterior, que padrão você percebeu que é o que mais trava o líder que já está em alta performance? Ele precisa sempre evoluir, mas qual que é o que segura essa galera? Não tem como não falar sobre mentalidade, Rodrigo, porque a mentalidade é o principal que, querendo ou não, nos trava em todos os sentidos. Quando a gente acredita, crenças, etc., você está muito limitado. Porque quando você tem um profissional que ele já tem uma alta performance em uma determinada área, porque muitas vezes você não vai ter uma alta performance em casa, com a sua família, com as suas relações pessoais. Às vezes você tem um profissional que ele é de altíssima performance profissional e às vezes esbarra um pouquinho na equipe pela questão pessoal ali, que às vezes a pessoa não tem uma comunicação tão bacana. São diversos fatores que faz uma pessoa crescer dentro do corporativo. Né? Não é uma coisa só de talento, são vários fatores. Às vezes é uma necessidade da companhia que precisa de uma pessoa como aquela, muito executora, muito mais autoritária, bora que a gente precisa de resultado. Mas uma coisa que sempre pega é realmente a mentalidade. E quando eu falo de mentalidade, é que graças a Deus, todos nós mudamos ao longo da nossa vida. Muda com relação às nossas necessidades, muda com relação aos objetivos de carreira, mudamos muito. Só que existe um determinado momento em que você também se questiona como profissional, se questiona como, será que eu estou no lugar onde eu queria estar agora? Quero estar fazendo mais o quê? Para onde eu vou, não vou? E é aí que pega a mentalidade. Porque quando chega esse tipo de momento de crise, vamos dizer assim, desses líderes, é onde eles começam a sair e falam assim, que mais que eu posso fazer da vida? E aí começa a vir, aflorar, assim, eu quero agora montar uma mentoria, eu vou montar uma consultoria, agora eu vou sair do corporativo, dá aquele 5 minutos na pessoa, né? Dá aquilo, mas assim, para responder, mentalidade é o que sempre pega. E o que eu de todos que passam por mim. Isso as pessoas que já estão em alta performance. E olha que não são poucas que têm o mesmo discurso. Por sinal, eu falei com 2, semana retrasada, um é presidente, o outro é vice-presidente. Que coisa. E existe muito essa questão da mentalidade que eu quero falar aqui, não é uma coisa só. Mas é assim, Sibeli, eu faço o que agora? Eu cheguei no topo. São diversos questionamentos, mas todos eles terminam na mentalidade, no sentido de próximo passo, próximo objetivo, onde é que eu busco a solução, que curso que eu posso fazer. Então, tudo que, querendo ou não, bloqueia a gente para diversos setores e tal, vai ser sempre uma questão de uma decisão. Onde que eu busco, com quem eu busco. Então, é essa mentalidade que eu falo. Não é só essa questão de vamos ser fortes, continue lutando. Não, não é isso. Mas é você saber onde estou, com quem que eu pego essa informação que eu preciso e como. É mentoria, é um livro, é um curso, é uma viagem, tal. Se você tiver isso
mais claro, que nem sempre é tão claro, mas isso te ajuda. Se parar e fazer essas 3 perguntas, daqui pra frente eu vou pra onde? Faço o quê? Com o quê? Quem que pode? Você sair um pouco desse caos ajuda. Muito interessante. E aí, falando do lado, um lado mais duro, a gente tem respostas sobre, mas eu acho complexo. Então, assim, já passou na sua vida diversas pessoas mega talentosas, que pode ter sido sua líder, seu liderado, um par, né? Enfim, Sim. N locais que essas pessoas passaram, mas você viu elas serem descartadas em algum momento, ou Sim. cair num processo de demissão, ou Sim. se perdeu nisso tudo, Sim. mesmo sendo muito capaz. O que essas pessoas não estavam enxergando para acontecer isso? A primeira delas é observar. A gente trabalha muito no automático e quanto mais você também vai se desenvolvendo dentro de um determinado ambiente, você se torna confortável com aquilo, graças a Deus. Também a gente fica sempre no medo, não dá. Uhum. Mas a gente deixa de observar. Você deixa de perceber qual é o momento em que talvez eu tenha que falar com aquela pessoa de uma forma diferente. Porque às vezes aquela sua equipe tá passando por um momento difícil. Às vezes você teve redução de pessoas na empresa por uma situação de corte. Uhum. Você, como gestor, você precisa ter o olhar de falar assim, agora eu vou falar com essas pessoas de forma diferente, mesmo que eu trabalhe com elas há 15 anos, mesmo há 10 anos. São pessoas. Nós mudamos. Às vezes essa pessoa tá, eu sei que é muito às vezes, e talvez. Muito contexto, É muito diferentes contextos. Exato. Mas o principal deles é observa. Mas observa sem julgamento, observa com um olhar muito neutro. Quando você começa a observar o ambiente, de fato, qual é a dinâmica que está rolando aqui? Qual que é a necessidade que está acontecendo ali, que às vezes a pessoa está falando e você não está escutando? Uhum. Observa comportamento, observa o ambiente, observa o que está sendo falado, né? Escuta o que está sendo falado, não de forma direta, nas entrelinhas. Então, todos esses profissionais que foram super competentes, que eu já vi isso acontecer, e não foi uma vez só, foi por falta de conseguir observar e escutar de forma neutra, para você conseguir agir de forma mais estratégica, para você se posicionar de uma forma diferente, para você também aceitar que às vezes você precisa agora mudar e desenvolver uma habilidade que antes você não tinha. Alguns deles são excelentes profissionais técnicos, e eu vou te dizer que essa é uma das coisas que mais acontece. Você tem uma pessoa super técnica, muito boa, mas na relação interpessoal com o coleguinha ali do trabalho não funciona bem. Aí você fala, caramba, e agora, o que eu faço? Você como gestor, você como que está liderando realmente essa equipe, é praticamente você é um técnico de futebol, você tem que ter diferentes especialidades, só que você precisa gerenciar de fato essas habilidades de forma estratégica. Não adianta você dar um trabalho do qual você precisa de agilidade para uma pessoa que seja muito detalhista. Mas como é que você sabe disso? Observando, escutando. Então, isso já aconteceu comigo também, só dar o exemplo. Eu estava liderando uma equipe onde a gente trabalhava com desenvolvimento 3D do carro, né? Então, toda a parte exterior, interior, sabe assim, tudo que você está vendo no seu carro hoje, então, passou pelo estúdio, passou para uma equipe que faz esse desenvolvimento 3D. Dentro da minha equipe, eu precisava ter pessoas que eram mais rápidas, que conseguia fazer aquela superfície A modelagem mais rápida. E outras que eram muito mais detalhistas, que vão colocar nas especificações corretas, que vão colocar o gap ali certinho, o raio certinho e tal. Então, você precisa observar o que é que você tem de talento, você precisa observar, e para isso você precisa escutar, você precisa olhar. Se a gente só olha como resultado final, muitas vezes você deixa tudo isso na mesa. Uhum. Então, esse profissional que não quer ser descartado, primeira coisa, queira aprender sempre. Não imagina porque você já está aqui em cima, que você simplesmente não tem mais nada para aprender. Não, você tem muito. E graças a Deus vamos continuar aprendendo sempre. Mas tenha a humildade de querer também se desenvolver. Segundo, escute muito. Escuta até aquelas palavras que não estão sendo ditas, porque o corpo fala. Comportamento na mesa, comportamento com os colegas, você precisa observar.
E também tenha muito essa questão de observar o ambiente. A gente observa sempre. Então, observa se tem alguma coisa que está ali pegando, às vezes você não enxerga. Às vezes tem uma dinâmica acontecendo e você não está vendo. Sim. E essas pessoas geralmente são descartadas porque chegam num nível que não dá mais. Fica muito mais difícil manter ela ali do que tentar remediar. Total. Se for ver, parece óbvio, mas não é, porque é a mesma observação para o profissional júnior, Exato. serve para o super sênior, mas ele esqueceu de ter esses cuidados, né? Até porque falou assim, mas isso é básico, né? Não mas você parou de fazer. Mas meu time já sabe disso. Eu vou falar isso daqui para eles, para quê? Eu falo toda semana. Não, vai ter que falar. Vai falar de um outro jeito. Quantas vezes a gente já não passou, às vezes, por um determinado tipo de situação, onde a pessoa te deu uma explicação, você entendeu aquilo. Mas às vezes tem uma outra pessoa que deu a mesma explicação, mas usou palavras diferentes e falou assim, cara, agora faz sentido. É isso, com a nossa equipe, às vezes, em determinadas situações, é exatamente do mesmo jeito. Mesmo que aquela pessoa já esteja trabalhando com você há muito tempo. Sim. Então, é importante escutar. A gente escuta, observa. Muito bom, muito bom. E eu tava pensando aqui talvez até um recado, isso serve para todos os níveis de profissional. Com certeza. E eu repito bastante aqui na empresa que a carreira, ela é sua. Muita gente, mesmo que tá ali há 20 anos em uma empresa, ela ainda acha que é a empresa que cuida da carreira dela. E tem toda a questão de se vender, né? Algo que quem empreende sabe muito bem, mas quem tá em uma carreira corporativa ou esquece ou não gosta ou não faz, né? Então, assim, eu tenho que me vender de uma forma inteligente pro líder do meu líder, pros meus pares, eu tenho que ser visto, eu tenho que provar, não basta eu ser bom. Não. Eu tenho que provar que eu sou bom, e muita gente, acho que aí tem também o talentoso, ele acha que só o talento vai vencer. Não vai, Não gente. vai, não vai. E hoje mais ainda. Porque hoje você tem uma exposição que antes a gente não tinha, que é a internet, não tinha. Então, assim, essa questão de você aprender a se vender serve também para os mentores. Porque é o seguinte, alguns mentores, eles saem do corporativo, que você tem uma dinâmica, você tem um jeito de fazer as coisas, e vai para o mundo empresarial. O pitch que você faz... Vai pra selva. Né? Exato, vamos pra guerra. Vamos caçar agora. Quando você faz a venda da sua expertise, você vai vender seu time, muitas vezes você tá ali, você tem um diretor em cima de você precisa vender seu time. Não, meu time é capaz de fazer esse projeto, meu time vai conseguir entregar isso que precisa naquele momento. Então, a venda, ela é diferente. Quando você vem para o mundo empresarial, você precisa aprender sobre como você faz um pitch de verdade para falar da sua solução, do seu serviço. Uma política no meio também. Tem, assim, tem técnica, viu, gente? Ninguém acorda ultra mega vendedor e fala, nossa, ele é tão fluido. Não, existe treino, após treino, diferença de pitch, vou tentar assim, vou tentar assado, vou falar com uma pessoa. Precisa estudar. Também não adianta a gente acordar e achar que tudo é inspiração, porque não é. E doce ilusão. Mas esse modelo de conseguir se vender é extremamente importante. E retomando com relação à carreira, e aí eu vou falar sobre mentor e empresário também. Quando você está dentro de uma empresa corporativa, sim, a carreira é sua. E cabe a você desenvolver a sua maturidade para você conseguir observar quem são as pessoas dentro aqui dessa empresa que eu posso começar a modelar, observar comportamento, inclusive o que não fazer. Porque muita gente fala, aí pega aquela pessoa que você gosta, mas pega também essa que você não gosta. E começa a observar não por, não gosto dela, ou dele, né? Não, mas começa a observar o comportamento. Essa pessoa chegou até onde, faz como com o time, puta, isso eu não quero fazer. Mas começa a tomar para si a responsabilidade que você sim precisa chegar para o seu gestor muitas vezes e falar assim, cara, eu não tenho experiência nisso, mas eu quero ter. Me dá o caminho para eu poder fazer esse tipo de projeto? Por exemplo, eu vou falar muito de projeto porque era a minha realidade. Então, eu consigo pegar esse projeto agora? É bem difícil, não tem problema. Tem alguma pessoa que pode me dar um suporte?
tenha a iniciativa também de ir atrás do que você quer. Não adianta ficar sentado que mesmo as empresas que têm o famoso PDI, Programa de Desenvolvimento Individual, não existe milagre. A pessoa não vai chegar para você e falar, então, querida, olha, o próximo passo para você é esse daqui. E se isso tiver, abre bem os olhos, porque isso também significa que o seu espaço para você poder ser estratégico e galgar posições superiores, caso você queira, também são bem mais restritas. Mas então, assim, começa a desenvolver a maturidade. Sai do automático, gente. Eu vejo todo mundo do corporativo muito no piloto automático, no sentido de escadinha. Agora eu sou júnior, agora eu sou pleno, agora eu sou sênior, e tá. Não, puxa pra si. O que você pode fornecer para você também ter seu crescimento? Porque muito se fala, eu me doei pra empresa pra caramba, dei meu sangue. Beleza, mas você também tá tendo de volta. Você tá usando da estrutura, você tá usando do conhecimento de outras pessoas, você tá usando o ambiente para você também crescer. Quando você tem agora a sua própria empresa, e agora a gente tem que falar muito disso também, de você assumir para si a responsabilidade, sai do tudo agora é culpa do imposto. Agora sai disso, começa a observar e começa a ser, beleza, eu tô aqui sou júnior como empresária. Beleza, eu quero virar presidente agora como empresária. Beleza, qual que é o caminho? O que você quer fazer para se desenvolver também como empresária, como mentor? Ninguém nasce pronto. Eu acho que quando você tem muito essa noção de que você precisa se desenvolver e começar a criar um caminho, beleza, estamos aqui em 2026, comecinho do ano, eu não sei quando você vai assistir o podcast, mas independente, estamos aqui. Onde você está hoje, dentro do seu posicionamento como mentor, como empresária ou empresário, como profissional? Onde você quer chegar? Faz uma reflexão. Não sei. Beleza, ótimo passo. Vamos criar um passo então? Observa dentro das suas habilidades o que você não tem tão desenvolvido e compra um livro sobre isso. É um passo bom para começar, um lugar bom para você começar. Se você não tem essa clareza, começa a ter. Eu acho que isso te ajuda. Nossa Senhora, uma aula, né? Também não é fácil entender. E tem gente que passa a vida inteira culpando as circunstâncias, né? Então, é mais fácil, né? Você chegar e terceirizar a culpa do que assumir a foi postura. O meu chefe, foi a empresa, nunca é a pessoa, né? Nunca. A carreira é nossa. Com certeza. Seja trabalhando para alguém ou para nós mesmos. Exato. Então, se eu não tô atingindo meus objetivos, é porque eu também não tô fazendo o que precisa ser feito. Tá? O processo ele é até mais duro. Né? A gente assumir pra gente. Porque a culpa é tendo seu negócio, sendo mentor, a culpa é toda sua. Claro. Não é mais da empresa ou do seu chefe, ou enfim, qualquer outra coisa que seja. E não é pra desanimar não, hein, gente? É pra animar, é o contrário. Sim. É pra você assumir essa responsabilidade e de fato ir atrás. Isso é um dos pontos de mentalidade. Exato. Né? Que não é tão tangível, palpável, mas é assim que funciona. Com certeza, com certeza. Puxando também mais um insight, um aprendizado seu de mercado. A gente não está acostumado a trazer pessoas que moraram fora e trabalharam fora, é algo diferente. Então eu queria explorar aqui essa sua vivência. Claro, vamos lá. E aí, especialmente na Alemanha, né? Sim. Então qual que foi o maior aprendizado? Ou o maior que você teve na vivência internacional que a gente, aqui no Brasil, pode pegar de pode explorar? Existe uma Cibele antes da Alemanha, existe uma Cibele depois da Alemanha. E aqui eu vou fazer um convite. Sempre que você tiver a possibilidade, saia. Eu não posso sair do país, não tem problema. Vai para uma cidade diferente, vai para um estado diferente. Por que isso, Rodrigo? A gente precisa ter situações para você ter novas comparações. São 10 anos de Alemanha. Quando eu cheguei lá, eu estava trabalhando 10 anos na Ford, aqui no Brasil. Saí, fui para uma empresa para poder, porque eu já estava assumindo a minha responsabilidade pela minha carreira. Eu falei assim, eu não quero mais 10 anos aqui. Eu quero ver o mundo, eu quero ver o que mais tem ali fora. O que será que dá pra gente criar novas possibilidades e tal? Então eu queria explorar. E eu sei que isso é eu vou dizer que é um ato de coragem, porque ele te desafia em todos os sentidos.
Você sai do seu conforto, você sai da sua equipe que você já conhece, o seu jeito de fazer as coisas. E eu fui para um país onde eu não falava a língua. Eu só falava inglês e espanhol. Ah, eu pensei que você já falava alemão. Pô. Eu chegava, falava assim, alô, e já acabou. Era isso. Guten Tag, acabou. Boa tarde, já era. Eu fui sem falar a língua. Então você também tem uma pitada de um desafio ali um pouquinho a mais. Aham. Fui para uma cidade que ela é grande, então não era uma cidadezinha assim tão pequenininha que você vê a ovelhinha passando e que se você tiver que falar com alguém em inglês, porque eu dominava a língua, então tudo bem do inglês e o espanhol, tá tranquilo. Mas se você tem, às vezes, numa cidade muito pequenininha, a infraestrutura às vezes não te ajuda, então você sofre ainda mais. Mas o principal aprendizado que eu tive morando na Alemanha, e daqui a pouco eu vou explorar isso daqui um pouquinho mais com você, é a flexibilidade e adaptabilidade que a gente tem. Você se surpreende o quão flexível você é, no sentido de você, eu pessoa, e como você consegue se adaptar. Porque quando você é exposto, claro que eu sei que pessoas vão se adaptar mais fácil, outras menos, tem pessoas que sofrem muito a mudança, e aí eu tive exemplos diversos de amigos também que foram. Tem pessoas e é muito também uma questão de perspectiva. Tá. Eu sou uma pessoa positiva, naturalmente. Eu não sou uma pessoa muito pessimista. Então, eu sempre tento ficar do lado otimista, positivo da coisa. Porque também é muito fácil a gente entrar nesse lugar de... Ai, mas não tem um arroz com feijão. Ah, mas é longe, é frio. Mas é frio, não fala a minha língua. E eu vou te dizer, isso cansa. Às vezes tem momentos que você fala assim, cara, eu só queria um pãozinho na chapa e um pingadinho de manhã. Não tem. Mas você precisa falar assim, beleza, o que que eu tenho agora que eu não tenho lá? Então é o famoso exercício do copo cheio, o copo vazio. Concordo. Mas para mim foi a questão da adaptabilidade e flexibilidade. Eu me vi uma pessoa muito mais adaptável do que eu imaginava que era. Mas você já era essa pessoa? Você já se considerava flexível? Eu me considerava uma pessoa flexível, mas eu achava que eu era muito menos. Interessante. Porque porque assim, quando você tá na fogueira, é que de fato você fala assim, é o famoso caiu na piscina, agora começa a nadar, ou vai morrer afogado. Então você se vê ou fala assim, cara, eu consigo. Então tem momento, e sim, eu não quero pintar que tudo é lindo, maravilhoso. Não é. Você tem o seu processo de adaptação. Eu lembro que no primeiro ano, e é engraçado isso. Você é um imigrante, né? Muita gente não te trata bem. Exato. É Não adianta outra coisa. Fantasiar. Mas eu lembro que no primeiro ano eu tinha um cansaço mental absurdo. Porque a gente não tem o hábito de escutar alemão. Nossa. No Brasil a gente escuta bastante língua inglesa e tal. Então eu demorei um tempinho para conseguir, por conta também de não ter estudado alemão antes, não ser uma coisa assim, né, que você tá acostumado. Eu demorei um tempo para conseguir identificar o que era uma palavra, do que era uma frase. E aquilo cansa porque o seu cérebro tá toda hora tentando entender. Sim. Então eu chegava em casa depois do trabalho... Exausta. Eu falava, nossa gente, o que é isso? Passou. E foram tantas descobertas, Rodrigo, tantas. De comidas novas, de música nova, de eventos incríveis. O primeiro evento de luz assim que eu vi, sensacional, que teve agora em São Paulo, na igreja da Sé, se não me engano, aquelas projeções de luz. A primeira vez que eu vi foi na Alemanha, enquanto estavam morando lá. Nossa, era uma paixão, assim, coisa doida que você via, de eventos que você vê muito. Então, assim, para mim foi uma descoberta tão rica, me enriqueceu tanto nesse sentido, que eu, sempre quando alguém me pergunta, eu nunca fico só falando que é maravilhoso, mas eu sempre estimulo, vai passear, vai conhecer, vai para um lugar que você nunca foi, mesmo que você tenha, se você tiver a possibilidade, passa um período fora e volta. Você cresce muito como pessoa, muito como ser humano, mas também vá com a mentalidade de que você vai passar por uns perrenguinhos, assim... tem que estar com a expectativa... alinhada. Sim. Você também não vai se dependendo, assim, não faça loucuras. Não vai também ir para condições subhumanas, quase, entende? Tenta colocar numa condição do qual você esteja confortável também a viver. Porque senão, não existe esse período de experiência. Existe um período de sofrimento. E para isso, fica onde você tá. Mas eu sempre falo, vá porque é muito bom. Então,
depois da Alemanha, assim, 10 anos eu me vejo hoje numa adaptabilidade e flexibilidade absurda que reflete nos meus negócios. Muito bom. E olhando, eu morei 6 meses na Holanda, né? Fiz intercâmbio, novinho, mas passei por um processo interessante de conhecimento do exterior, da Europa, né? Que é muito interessante. E a gente vê o europeu, ele é um pouco mais duro, mais frio, mas eu não acho, mas a maioria das pessoas considera, principalmente o alemão. Sim. O holandês, tá ali pertinho, né? Pertinho, não tá muito longe não. Mas eu sempre me dei bem com os holandeses e os alemães. Mas nessa interpretação nossa, né, como frieza, é uma maturidade? Como que você enxerga essa diferença cultural? As pessoas são mais maduras lá? Elas foram preparadas de outra forma na infância? Ou são mais frias mesmo? Super, os coraçãozinhos de gelo. E aí, beleza, é isso, né? Essa questão, e eu vou trazer da frieza, é interessante porque eu tive esse primeiro choque no trabalho. Porque imagina, eu cheguei na Alemanha... Não tem beijinho, né? Bom dia. Não tem beijinho. Oi, gente. Como que foi esse final de semana? Falei assim, meu, o que você tá querendo saber da minha vida? É claro que, como todo lugar no mundo, vai ter pessoas e pessoas. Conheci pessoas mais frias, mais... fechadas. Conheci, mas eu também encontrei alemães assim, falei assim, cara, como é que foi? Me conta, o que é lá, o que não é? Tem de tudo, mas no geral é de fato uma cultura um pouquinho mais reservada. Eles não são tão abertos, não abraça tanto, não pega tanto nas pessoas igual a gente é aqui. E eu, particularmente, eu sou um pouco assim, então eu sempre tinha que me estar contida. Falei assim, gente, não pega no bracinho da pessoa. Quero dar um abraço. Exato, a pessoa, nossa, tá me agarrando. Mas essa frieza, o primeiro impacto que eu tive, e aí que a importância de você ser flexível, de você observar, é o que fez eu ter mais sucesso na Alemanha com relação ao meu trabalho. Porque você precisa observar o ambiente, a dinâmica. Você não pode querer implementar. Uma coisa você vai colocar do seu toque, do seu jeito de fazer as coisas, mas você também precisa entender que você está entrando na cultura de outras pessoas de outro país. Então, primeira coisa, não adianta você chegar lá e falar assim, mas no Brasil, mas e tal. Isso vai te trazer um desconforto muito grande. Uhum. Essa frieza que eles têm, claro que é por conta de todo o passado que eles viveram, e a cultura deles. Então, assim, aceita que dói menos, é o jeito deles e ponto. Sou eu que estou entrando lá. É diferente. Então, se você estivesse entrando no meu país aqui no Brasil, você ia ter que se adaptar com os beijinhos e com os abraços, né? Mas no trabalho eu percebi uma coisa que me fez pegar esse exemplo para mim. Na Alemanha, você tem às vezes discussões calorosas, principalmente quando você tem discussão de budget, às vezes, discussão de equipe, tem menos equipe, eu preciso entregar mais, e tá quebrando aqui a coisa, tá intenso a discussão, pelo menos no sentido, não de gritaria, que eu tô querendo dizer, mas são discussões mais duras, que você tem que ter, né, e você tem que defender, no meu caso, eu tinha que defender minha equipe, às vezes eu falo assim, cara, não vou entregar na sexta-feira, porque não dá e tal, então, esses níveis de discussão. Uhum. Você sai de uma discussão acalorada desse jeito, terminou a discussão, vamos lá tomar um café? Eles não... Separam muito bem o pessoal. Eles separam muito bem o que é profissional, o que é pessoal. Muito. E aqui no Brasil a gente faz. E aqui no Brasil, como nós somos muito mais quentes, a gente tem uma relação assim mais profunda, eu percebo que existe uma mistura que muitas vezes nos atrapalha. As pessoas pegam isso pelo lado pessoal e falam assim, gente, mas foi ali. Eu precisava discutir isso com você, eu precisava definir. Às vezes, mas não é contra você, pessoa. Vambora, vamos tomar um café ali, vamos conversar. Então, isso é uma coisa que eu gostei muito. Peguei isso pra mim, mas eu sei que dependendo de onde eu estou desenvolvendo um trabalho, ou dependendo de onde eu tenho um cliente, eu consigo ser mais assim ou não. É adaptabilidade de comunicação. Mas isso eu gostava. Eu esqueci aquela frase, é duro com problema e... não sei... Essa eu não... Enfim, duro com problema, não com as pessoas, né? Então, isso, você consegue separar. O europeu separa muito bem isso. Separam muito bem. Eles separam muito bem. Isso eu acho que é um exemplo que a gente pode tentar adaptar. E tem a ver com maturidade, né? São teorias que não são tão difundidas, eu acho uma questão de camadas da personalidade. Sim. Eu que sou mais
centrado e sério, eu ainda fui olhar umas coisas meio holísticas, assim, vamos Sim, falar. claro, com certeza. E aí falam que o brasileiro tá preso, a grande maioria, na quarta camada, que é, eu fico muito ofendido, é tudo sobre Isso. mim, eu só olho pro meu umbigo. E aí, realmente, as discussões ficam difíceis, né? Porque eu quero resolver o problema, não é com você, a gente precisa resolver essa Exato. parada. Eu falei assim, cara, eu preciso de uma resolução. Vai me entregar? Não vai. E outra coisa que eu gosto muito também é a questão da palavra. A gente perdeu um pouco isso aqui no Brasil, Rodrigo. Lá, O prazo, imagino assim, é às 10, é às 10. isso. Assim, Não é 10 e 1. não. E a própria palavra. Eu falei que eu vou te encontrar daqui 2 semanas no Café X às 5 horas. Eu vou estar Não lá. precisa fazer follow-up, né? Aqui no Brasil a gente tem muito isso do tipo, não, mas eu falei, é o famoso, não, a gente vai se falando. Vai se falando, talvez Daqui não. 3 anos talvez a gente continue se falando. Lá esse peso da palavra, lá a palavra na verdade tem outro peso, é isso que eu quis dizer. Sim, concordo. Esse exemplo é bom. Vamos, sei lá, sair para tomar um café? Não. A pessoa fala. Já passei por Não dá volta, né? Não, vou ver. Não. Eles são honestos nesse aspecto, que às vezes até dói o coraçãozinho, gente, já passei por isso. Eu chamei uma colega para poder tomar um café, eu falei assim, e a espontaneidade, claro, vamos pegar agora assim, né, os alemães que não nos escute. Coisas maravilhosas do Brasil, a gente é muito espontâneo, e é bom isso. Sim. Com certeza, lá eles são mais durinhos, eles não conseguem, são muito assim, normadinhos, a gente precisa planejar 2 semanas de antecedência e tal. Isso eu acho que eles poderiam absorver do Brasil, eu acho que eles iam ser mais felizes. Mas essa questão da palavra e da honestidade bruta, que às vezes a gente não está acostumado com isso, porque a gente tem uma certa tendência a querer agradar as outras pessoas, a gente gosta de, eu não quero ferir o sentimento e tal, a gente não quer ser direto. Então lá assim, vamos tomar um café? Olha, 5 horas, tá? Vamos, tá? A gente terminou o trabalho, vamos? Não, eu tô cansada, eu não quero. Aí você fala, meu, Caraca. sério assim? Aí você, Tudo bem. É verdade. Aqui no Brasil você nunca falaria isso. A pessoa nunca mais ia conversar. Exato. Aqui a gente fala assim, Ofendida. poxa, eu queria, mas nossa, tem um compromisso e tal. Não no intuito de mentir, mas no intuito de não machucar. A gente é muito cuidadoso com o sentimento nesse aspecto. A gente realmente modela muitas palavras, acaba que a gente fica colocando flores em tudo e tal. Lá existe essa parte muito direta. Quero, não quero. Não é contra você. E aqui a gente pega muito só isso. Eu não quero. Beleza. Tudo bem, então. Mas interessante. A gente tem que fazer um mix. Isso é bem interessante. E lá fora, ambientes globais, como que mede desempenho? Então fala-se mais sobre hard skills, sobre soft skills, acompanha, se não se acompanha, como que funciona? Acompanha-se em vários lugares, ainda é medido por resultado, né? Então, quais são os resultados que você tem realmente... Indicadores claros. Indicadores claros. A parte de soft skills, ao meu ver, aqui no Brasil, a gente lida ainda com mais profundidade, até pelo jeito emocional que somos. Então, a gente lida com esses soft skills um pouco mais... Será que é porque a gente tem muita deficiência na criação, nas nossas escolas, e aí a gente tem que trabalhar isso na empresa? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque lá, pelo menos assim, Alemanha, Estados Unidos ainda não, ainda se fala mais de soft skills, porque são uma cultura um pouquinho diferente, Espanha também, então é um pouco parecido com a gente, mas a Alemanha especificamente, que é um país mais durinho, assim, mais começo, meio e fim. Eu preciso ter visão daquilo que a gente vai executar, clareza no que a gente vai executar. Então, por conta disso, os soft skills lá, eu vejo... Se eu tivesse que falar assim, entre um profissional, eu vou ter que desenvolver hard skills ou soft skills, primeiro vai ser hard skill. Os soft skills, como eles não têm essa questão de pessoal, você falou, eu não gostei, então eles são mais duros em comunicação, mais brutos nesse sentido. Não são todos, hein, pelo amor de Deus. Tem pessoas maravilhosas, coisas muito lindas, etc., mas... Essa questão de soft skills, de comunicação, comportamento e tal, eu vejo que é menos. Então, hoje, na Alemanha, se tem um movimento muito grande, porque também tem uma geração nova chegando com outras necessidades do que da minha época, por exemplo, millennials lá, né? A geração mais nova, ela tá mais sensível na Alemanha também.
Então, nesse ponto, agora o soft skills ele tá começando a entrar com um pouquinho mais de força, tá se falando um pouco mais sobre saúde mental, sobre vontade, desejo, sonho, propósito, tá se falando mais. Não tanto só resultado, meta, goal, né, no sentido de objetivo. Então agora tá começando a vir um pouco mais forte, mas lá ainda é muito os indicadores, resultado. Legal. Muito interessante, muito interessante. Pra gente fechar o último bloco, que eu quero também explorar a parte de eventos, já que é o que eu faço aqui. Com certeza. E eu sempre gosto de trazer umas perguntinhas sobre isso. Uhum. O que você vê lá fora, Sim. mais de evento corporativo, Sim. vamos falar, nos europeus, para os brasileiros, qual que é a diferença? O que a gente consegue aprender com o que você pegou lá e falou assim, ó, aqui no Brasil faz falta? Olha, alguns eventos que eu participei corporativos que é muito, para resumir, avanço tecnológico, por exemplo. Ali você pode ter aparatos diferentes, claro que eu não sei todas as coisas que a gente usa aqui no Brasil, É uma obviamente. percepção como cliente mesmo. Como Mas tem participante. algumas coisas mais de experiência no sentido de iluminação, por exemplo, essas experiências sensoriais. Legal. Isso lá tem. Então, eu vejo que aqui no Brasil a gente está começando a trazer isso, eu vejo nos eventos que você faz. Mas ainda falta. Eu acho que ainda falta um pouco. Por exemplo, eu fui em um dos eventos que eu achei bem legal, que foi um evento que foi na Croácia, porque eu estava trabalhando numa empresa que era filha de uma empresa que chama Rimac, que é a que comprou a Bugatti agora. Oh, Foi muito legal o evento. chique. E gente, Na olha, Croácia e onde? Split? não, a gente fez, o evento foi em Zagreb, porque o Zagreb. escritório, tanto a Rimac ficava lá. Só que tem uma coisa que eu acho que as pessoas aqui no Brasil poderiam explorar mais do corporativo. É o seguinte, esse evento foi a famosa festa do final do ano. Uma confraternização. A confraternização do final do ano foi, claro, que tinha um motivo, foi um evento muito bem elaborado, somente para os colaboradores, então Rimac e Bugatti, então eles levaram todo mundo da Bugatti, França, etc., para a Croácia, então é um movimento grande, investimento grande, logística. Sim. Tudo bem, são 2 horas de avião, sim, mas existe uma logística, um custo. A gente sabe que o custo ele também é elevado, né? Mas foi um dia inteiro de experiências. Então, colocaram a gente num teatro, por exemplo, para poder fazer a apresentação dos painéis financeiros, que isso acontece muitas vezes no final do ano, para poder mostrar. E isso é uma coisa interessante que nem todas as empresas fazem. Quando você faz um painel financeiro, não aquela coisa boring, mas para você mostrar para onde a empresa está indo. Isso dá para o colaborador uma sensação de objetivo. Unidade. Exato, e também faz com que ele se sinta participante daquilo ali. O efeito é muito legal. Como eu estava trabalhando no departamento de design, tinha um determinado momento onde, no caso, a gente trabalhava com os carros que ainda viriam para a rua nos próximos 2 anos. E tinham projetos ali da Bugatti, por exemplo, que não foram aprovados e tal. Mas a apresentação, Rodrigo, que o pessoal da Bugatti fez, mostrando o storytelling, a apresentação a própria apresentação, o desenho. Design, o PowerPoint. Eu fiquei Vídeos. impactada. Foi assim, de todas as apresentações que eu já fui, que foram várias, era minha área de atuação, mas assim, eu sou apaixonada por essa questão do design, o porquê, quais são as cores e qual é as a curvas, as formas. Exato. Mas a apresentação da Bugatti foi impecável. Mas foi assim, impecável. Legal. Mostrando, e aí vem todo um storytelling, porque quem é a sua audiência? Tem muitas pessoas ali que estavam na parte de produção, por exemplo, que eles não conseguem entender como é que surgiu. Você tá ali apertando um parafusinho, você tá ali colocando a porta, painel e tal. E foi muito legal porque eles mostraram qual de fato é o objetivo da empresa, por que a gente está fazendo esse modelo. Então você começa a colocar todo mundo dentro da cultura, por que disso, por que dessa forma, por que desse, né, no frigir dos ovos, no fim, por que esse parafuso? Por causa disso daqui. Então o storytelling de você abraçar todo mundo que faz parte da companhia, que não entende só da parte de design, porque ali poderia ter sido
todo mundo que faz a parte do design fica ali, entende quais foram os projetos que foram rejeitados, e tinha um, né, que não vou saber explicar, também vocês não saberiam, mas teve um que eu me apaixonei, eu falei assim, nossa, se eu pudesse, eu chegava, ela faz pra mim, que é tão lindo, maravilhoso, pena que o projeto não foi pra frente, mas a linguagem que eles usaram trouxe de uma maneira com que marcou todos os colaboradores, porque eles se sentiram envolvidos em todo o conceito da empresa. Então sai daquela questão da minha bolha, eu sou da produção, eu sou do projeto, eu sou disso, e passa a Entendi o ser... todo. Exato. Uhum. Então, nessa questão do evento corporativo, eu colocaria o storytelling para poder abordar todo mundo, para poder ter um sentimento de unidade. O evento em si foi muito legal, porque depois a gente foi para para uma outra casa, como se fosse uma balada, que tinham apresentações de pessoas que eram da Croácia, então bandas, as comidas e tal, então é toda uma experiência daquele lugar. Perfeito. Porque afinal de contas você tinha pessoas que nunca tinham saído às vezes da França, ou não tinham saído de lá, então estão tendo a experiência de provar sobre aquela cultura. Então foi muito integrado, foi muito legal. Não era uma convenção por ser uma convenção, que eu tenho que estar todo mundo junto. Tinha um porquê, Tinha um storytelling desenho. bem definido, tinha um desenho de experiência. Exato. Então, puxando para o lado dos eventos, eu acredito que se você hoje, empresário, puder, porque nem sempre a gente consegue ter, mas tendo uma mentalidade para você separar uma parte do seu budget para começar a pensar sobre a experiência que você pode causar para o seu colaborador, você vai sair na frente muito. Sim, sim. Claro que não vai ser a mochilinha que vai fazer o seu colaborador ficar, não vai ser a garrafinha com nome, já sabemos disso. Mas o colaborador, ele precisa sentir que você também pensa nele. Então, quando você faz, sim, um onboarding bacana, quando você faz... Se o seu colaborador, ele passou por uma experiência diferente na vida, e aí vai muito do líder também saber sobre isso, às vezes a pessoa casou, faz um presente para esse colaborador, entrega, faz uma experiência para esse seu colaborador, isso é humano, isso é você prestando atenção naquela pessoa que também está ali participando da sua empresa. E eu digo o mesmo para os mentores com relação aos seus mentorados. Tem muito mentor que não sabe a data de aniversário dos mentorados nem para poder mandar um parabéns. Então, assim, não peca no básico, é o básico. Então, olha para os seus colaboradores, se você não consegue criar uma mega experiência, mas começa a observar, vamos num restaurante diferente? Começa a dar repertório para os seus funcionários. E isso ajuda muito. Então, isso é uma coisa que a gente pode trazer para cá. Sim, e até uma crítica ao mercado como um todo, porque não só o pequeno e o médio empresário, mas as grandes companhias, que é o que a gente atende, não tem esse cuidado. Poucas têm qual é o objetivo dessa convenção, dessa confraternização? Não se tem um desenho da experiência, ou o desenho adequado do evento, e por mais que contrata alguém que saiba fazer, ainda assim não aceita a sugestão, ou não entende aquele motivo, ou o CEO pediu porque quer daquele jeito, mas não está alinhado com algumas coisas que deveriam estar, então é desafiador. É um problema É desafio. Temos e a gente tenta corrigir. Não, com certeza eu espero muito que você continue propagando, Rodrigo, porque é uma oportunidade que, na verdade, as empresas, elas perdem muito. Porque a partir do... Pensa, você como colaborador, eu tô dizendo aqui, eu participei de um evento Rimac, Bugatti. Me marcou até hoje. Por todo o conteúdo, mas quando alguém me perguntar, eu vou falar assim, cara, foi uma empresa super bacana. Toda empresa tem seus trico-trico ali. Mas nesse ponto foi uma empresa que me fez sentir pertencente àquilo ali. No fim, a gente quer que o nosso colaborador, ele se sinta pertencente àquele lugar, porque ele vai performar melhor. Ele vai falar o que ele precisa falar, porque às vezes não fala porque tem medo. Você como empresário ganha muito. Então, observa. Consiga realmente criar experiências que você consiga manter aquelas pessoas ali que te defendam, porque branding no fim do dia também é isso, você também faz branding com seus colaboradores, né? Total, acho que minha última pergunta aqui, pra gente encerrar, esses eventos presenciais que a gente vai desde sempre e está mais intenso até, uma das grandes teses de 2026 é evento. Muito.
o quanto você acha que é importante para o mercado de mentoria, de educação empresarial, e o que você tem sugerido para os seus mentorados, o que você tem visto que está funcionando, que está fazendo sentido? Primeira coisa que eu falo para todos eles é você, primeiramente, acertar o arroz com feijão, o básico. Tem excelência não só... E, gente, excelência não é atender bem no WhatsApp. Não é isso. Excelência não é falar assim, eu respondi rápido a mensagem. Excelência está longe disso. Isso daí é o mínimo do mínimo que já é o esperado. Dentro desse universo, então, eu falo sempre, e aí junta com relação ao evento, que é o seguinte: começa dentro de casa para depois você ir para fora. O que eu quero dizer com isso? Faça a excelência acontecer já dentro da sua mentoria, para depois você fazer um evento que faça sentido. Perfeito. Porque se você tem o caos dentro de casa, vai haver caos fora. Então, eu acho fundamental hoje, ainda mais pós-pandemia, a gente já tem muito mais espaço. As coisas estão... Que bom que está tudo voltando, porque a gente se conecta com pessoas. E muitas vezes, com tantos atendimentos digitais, é tudo digital, a gente perde. Então, por isso que eu acho da beleza do evento presencial, porque traz para perto. Só que tenha um objetivo claro. Evento não pode ser só pitch de vendas. Se você vai fazer um evento para os seus mentorados, e eu falo assim, gente, vai ter, dentro da minha mentoria, vão haver 2 eventos presenciais. Perceba o que faz sentido de fato para essas pessoas. Não faça um jantar num restaurante só porque você tem a sensação de que você tem que fazer, que isso é muito é melhor não fazer. Faz mesmo que você não tenha, de novo, um budget grande para você fazer um negócio mega elaborado, mas faça algo que é importante para aquelas pessoas. Às vezes você é uma mentora de mulheres. Às vezes você criar um dia num spa, dependendo da mentoria sua que for, vai conectar tão mais, vai ser tão mais legal, vai poder compartilhar aquele momento do que você ir para um restaurante, simplesmente vamos ali tomar um café, comer um negócio. Então, de novo, perceba qual é o seu objetivo. Um evento, ele tem que ser uma memória bacana para você e para os seus mentorados. Se você puder fazer, faça, porque são momentos onde você escuta muita coisa. Você gera também, agora falando da parte de business, que no FreeG também tem que falar de business, você também gera um material para poder gerar um desejo, para que outras pessoas também queiram fazer parte, porque vamos combinar? Tudo que é bom eu quero fazer parte. Então, se eu estou vendo que existe uma mentoria, onde a mentora é conectada com aquelas pessoas, está ali presente e tal, eu vou querer estar ali. Se eu tenho 2 para poder escolher, no mesmo nível... E eu vejo que ela é mais conectada, mais orientada, ela desenvolve esses tipos de eventos, que você vê que tem um sentido ali, eu vou escolher por essa do que a outra. Então, seja intencional também para fazer com que os seus eventos não seja só um pitch de vendas, mas que também seja algo que desperte uma vontade das outras pessoas terem, né, de participarem, etc. Por isso que a gente tem não só... pegar um ganchinho aqui com moda, não existe apresentação das coleções? Podia só colocar lá na internet, por exemplo, a Chanel agora lançou isso daqui, certo? Não, mas existe um evento, existe uma experiência, existe um tema da coleção daquele ano. Por quê? Porque a gente quer se conectar, você quer experienciar, você quer viver aquilo, é o momento que você está vivendo. Então faça isso para os seus eventos. Cara, às vezes você pode fazer algo temático, às vezes... Olha, dando spoiler, dicas. Às vezes você pode fazer algo diferente que as pessoas não estão fazendo. E é simples, mas você precisa parar e pensar de forma estratégica, como você conecta, você promove networking, promove trocas. Não fica promovendo só disputa, né? Então pensa nisso, eu acho que é importantíssimo dentro das mentorias, eu oriento e estimulo todas que façam, pelo menos conecta com seus mentorados. Mesmo que você tenha mentorados de diversos lugares do Brasil, às vezes fora, tenta organizar em um momento onde vocês possam sentir isso, essa conexão de pessoa. Tenta fazer isso realmente acontecer da melhor forma, cada vez vai ser melhor se você tiver o olhar né? Sempre o primeiro evento às vezes é meio caótico, eu falo, meu Deus, o que eu faço agora? Eu não tô dormindo e tal. Mas é gostoso você viver isso também. Faz parte do seu processo de evolução como mentor e como empresário. E conta junto com o Rodrigo, já chama o Rodrigo, fala, Rodrigo, eu quero fazer um mega evento, já chama o Rodrigo que vai te ajudar. É isso aí, muito bom, muito, excelente resposta, até
Parece que você trabalha com isso. Tá vendo? Conhece muito. Sibeli, muito obrigado. Obrigada eu, Rodrigo, Foi um pelo prazer convite. Nossa, te se deixar, a receber. gente fica aqui falando. Eu já tô aqui. Eu tenho que gravar um outro episódio só pra falar de design Com certeza. e de todo o seu trabalho na indústria, né? Na automotiva. Não, mas adorei. Mas foi Obrigada. muito bom. A gente falou de Muito gostoso. tudo um pouco, né? Mentoria, liderança, gestão, Falamos. visão global, exterior. E passa onde o pessoal te encontra, os arrobas e tudo mais. Com certeza. Gente, Instagram, Cibele Von Dentes é o mesmo, site também, cibelevondentes.com. Vou ficar feliz de receber vocês lá, de comentários. Olha, manda ali um oi que eu vou ficar feliz de poder trocar com vocês também. Então segue lá. Muito bom. E os nossos aqui também, o arroba como você marca do nosso podcast, o da agência arroba fito.ag, que a gente traz muito sobre o mercado, os projetos que a gente entrega, os eventos que a gente executa, e o meu arroba, o Rodrigo Vitor, eu troquei recentemente, então era Rovitor, então se você procurar aí vai para o Rodrigo Vitor, onde eu falo para donos e donas de agência de eventos, então me segue por lá que tem muito conteúdo, todo dia tem bastante coisa, você aprender a como ter uma agência de sucesso. E pedir o convite aqui para seguir os nossos canais, deixar a curtida, compartilhar, né, mandar para quem precisa escutar esse episódio e nos fortalecer aqui para trazer cada vez mais conteúdo relevante, coisas diferentes, para poder ajudar na sua vida pessoal, sua vida profissional e estimular aqui o nosso trabalho, né? Com certeza, que é bom a gente compartilha, né? Exato, cada vez a gente gravar mais coisas interessantes. E é isso, eu te vejo no próximo episódio.